Olá, pessoal. Eu e minha equipe, Karen Lohane, Jonatas, Uina Maria, Maria Pris e eu, Carolina, vamos trazer para vocês a apresentação sobre um método, o método indutivo. É um método pouco conhecido e pouco utilizado, tanto que a equipe teve um pouco de dificuldade para encontrar material que servisse de argumento para a gente fazer a exemplificação do método e tivemos essa dificuldade, principalmente Karen e Winnie, que fizeram esse esforço. É um método que não deixa de ser importante devido à sua aplicabilidade. Então, ele, como todos os outros métodos apresentados pelo professor Paulo Quadros, são de suma importância para a construção da metodologia científica. E, dentro desse método indutivo, o pensamento ele percorre um caminho partindo de fatos particulares para fatos universais. O que seriam esses fatos particulares? Dentro da ciência, é um método útil em algumas pesquisas. O precursor desse método, e que vai ser falado posteriormente, é o filósofo inglês Francis Bacon, que trazendo a fatos históricos, foi quem consagrou esse pensamento, esse método, dentro da metodologia científica. E Francis Bacon, como vai ser falado desse filósofo e pesquisador a posteriori, ele é considerado o pai do método experimental. O que seria esse método experimental? É o método que está sendo apresentado. É um método que sai de premissas particulares para chegar a uma premissa geral. É um método que, aplicado de forma simples, tem como ponto de partida a observação, para daí se elaborar uma teoria. E qual seria a aplicação desse método? Ele é muito utilizado nas ciências, no qual parte de premissas verdadeiras para se chegar em conclusões que podem ou não serem verdadeiras. Nesse sentido, o método indutivo acrescenta informações novas a premissas que foram dadas anteriormente. Então, ele pega afirmações que já foram feitas, já foram elaboradas e faz uma reanálise para se chegar a novas conclusões. Essas novas conclusões elas podem ser verdadeiras ou não. E dentro dessa abordagem, tem uma pesquisadora também, escritora, Iane Carli, que ela traz o seguinte, ela diz que a generalização é constatada após a observação dos dados. Então, depois da parte experimental, depois da abordagem da parte de aplicabilidade do método indutivo, ele traz algumas premissas. Então, se tem-se uma análise anterior, dentro dessa análise é feita algumas abordagens e com o intuito de verificar se um método ele é aplicado, se ele é positivo ou negativo ou não aquela análise. Historicamente falando também, nós temos uma figura de uma pessoa importante, historicamente, que é Galileu, foi o precursor da indução experimental, ou seja, do método indutivo. Ele que primeiro veio a fazer a publicidade desse método no meio de pesquisa, no meio da ciência. E esse método ele prevê que, pela indução experimental, o pesquisador ele pode chegar a uma lei geral por meio da observação de certos casos particulares sobre o objeto. Então, o pesquisador ele sai de constatações particulares sobre os fenômenos observados até as leis e teorias gerais. E dentro desse contexto, eu trago uma apresentação do método indutivo também, que é por Ferreira, que sou também pesquisador. O que aqui Ferreira diz sobre o método indutivo? Ele diz que suas regras e etapas, a partir de dois pressupostos que não sustentam na ideia da existência de um determinismo nas leis observadas da natureza, que são eles: determinadas causas produzem sempre os mesmos efeitos, sob as mesmas circunstâncias e determinações. A verdade observada em situações investigadas torna-se verdade para toda situação universal correspondente. Então, Ferreira traz o pressuposto que, diante da análise feita do método indutivo, se sai só a uma análise particular a uma análise geral. E essa análise geral ela pode ser confirmada ou não. O que é que podemos observar, resumidamente, no método indutivo? Ele é um método pouco utilizado. Alguns estudiosos consideram essa abordagem falha. Isso porque, através de um levantamento particular, encontram-se determinadas conclusões prováveis que não passam de suposições.
Ou seja, sugere a verdade, mas não a garante. Então, esse método, ele tem semelhança com o dedutivo, que será apresentado também no trabalho. Tanto o método indutivo como o dedutivo são semelhantes, visto que partem de premissas verdadeiras para atingir conclusões. Ambos eles são utilizados como finalidade de atingir a verdade. A diferença é que no método indutivo, essa conclusão ela pode ser ou não verdadeira. Isso porque ela extrapola os limites das premissas. Então, pode-se observar aí, diante do método indutivo, que ele é importante, dependendo da finalidade que ele for aplicado. Tem se construído pesquisas, aplicabilidade em sumas, no direito também a gente vê, pode observar também. Só que, como já disse de início, não é um método muito conhecido, nem tão pouco é aplicado. Então, eu passo a palavra aos demais da turma, da equipe, que darão sequência à apresentação, para falar um pouco mais sobre a aplicabilidade desse método indutivo. Boa noite, meu nome é Karen e eu fiquei com as principais características definidoras do método indutivo. O método indutivo, ele tem como principal característica, ele se define por partir da análise de casos particulares, de premissas menores, até chegar a uma premissa maior, que vai ser uma verdade universal. Ele é justamente o oposto do método dedutivo, como a gente pode ver aí na imagem. Enquanto o método indutivo ele vai partir da análise desses casos particulares até fazer uma generalização, o método dedutivo ele vai partir de uma premissa maior até chegar a uma premissa menor. Eu peguei ainda um exemplo dos corvos, peguei do livro Fundamentos da Metodologia Científica de Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lacato, e a gente observa essa série de eventos particulares e, no fim, uma generalização. Aqui tem o corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro, logo, todos os corvos são negros. E eu acrescento ainda que essa partícula todos, ela é justamente que faz dar essa universalidade à premissa que conclui a sentença. O método indutivo ele é composto de 3 fases: a observação, identificação do padrão e generalização. E eu vou dar um exemplo com esse caso dos corvos aí que eu demonstrei. Na observação seria justamente pegar uma quantidade X de corvos e identificação do padrão. Seria você ver, o corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro, e por fim, a generalização, que é você fazer essa inferência de que todos os corvos são negros. Esse método ele pode ser perigoso, assim, porque não tem como a gente ter uma certeza. Ele é sempre, como o Carol falou, no fim ele dá uma conclusão provável. Porque se você pensar, né, possa ser que exista um corvo em algum outro lugar de outra cor. Então não tem como ter essa certeza, assim. Nesse próximo slide, eu trouxe um outro exemplo que eu peguei do mesmo livro, e ele diz assim: o cobre conduz energia, o zinco conduz energia, o cobalto conduz energia, todos eles são metais, então todos os metais eles conduzem energia. É uma outra aplicação do método indutivo. Aqui eu trago algumas considerações acerca do método dedutivo e do método indutivo. No método dedutivo, para que uma premissa para que uma conclusão ela seja falsa, necessariamente uma das duas premissas anteriormente afirmadas, elas têm de ser falsas. Isso porque o conteúdo da conclusão, ele tem implícito o conteúdo das premissas. Por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Quando a gente diz que Sócrates é mortal, a gente já havia afirmado que Sócrates era um homem, e também tínhamos afirmado que todos os homens são mortais. Então, não tem como essa premissa ficar falsa, porque o que ocorreu aqui foi uma dedução lógica, como o próprio nome já diz. E isso difere do método indutivo. Por quê? Vamos ver esse exemplo. João é mortal, Pedro é mortal, Lucas é mortal. Logo, todos os homens são mortais.
observa aqui que nessa conclusão foi feita uma abrangência de eventos anteriormente passados. A gente não tem aqui, que nem na dedução, um conteúdo implícito de premissas. Não, a gente tem aqui uma abrangência. É como você olhar uma série de eventos e assim você inferir alguma coisa, fazer essa abrangência. Então é por isso que a gente diz que as conclusões do método indutivo, elas são prováveis e não é uma certeza absoluta, que nem o método dedutivo. E com isso eu encerro a minha contribuição no trabalho e eu passo a palavra para o Ina Maria. Meu nome é Wina e eu vou explicar um pouco sobre os limites e desvantagens do método indutivo. Bom, o primeiro ponto que podemos citar é que o pesquisador ele é limitado pela observação, ou seja, o único instrumento de pesquisa que pode ser utilizado pelo observador é a observação no método indutivo. O segundo ponto a ser mencionado é a generalização errônea, ou seja, generalizar um grupo no qual nem toda amostra corresponde às mesmas características. E já podemos pegar o quarto ponto, que é o determinado no qual o fenômeno pode variar, ou seja, o padrão varia e a conclusão pode ser modificada. O terceiro ponto, e não menos importante, é perceber e observar o que é realmente necessário na pesquisa. E, por último, podemos citar também, como desvantagens, as conclusões falsas, mesmo diante de observações corretas. Por exemplo, se observarmos uma amostra, ao tirarmos conclusões, é necessário verificar se essa conclusão, diante de observações corretas, são falsas. Boa noite, meu nome é Jonatas e eu fiquei com a parte das vantagens e aplicações do método indutivo e principalmente no campo do direito. Como meus colegas já falaram anteriormente, o método indutivo ele parte de premissas particulares e dessas premissas particulares se forma uma premissa geral. No caso, no direito, isso é muito utilizado no common law, porque nós temos dois tipos de sistemas, o civil law e o common law. O civil law que é utilizado no Brasil e o common law é utilizado nos Estados Unidos, no Reino Britânico, né, na Inglaterra. O civil law ele é baseado preferencialmente na lei e o common law ele é baseado nos costumes. Ou seja, no common law, um juiz quando ele vai analisar um caso concreto, ele vai buscar casos anteriormente julgados parecidos com aquele. Ou seja, são premissas particulares que vão servir como uma premissa geral, né, naquele caso ali. Ou seja, premissas particulares para uma premissa naquele caso concreto. Também é muito utilizado na jurisprudência, né, nos súmulas vinculantes do STF, nas orientações jurisprudenciais. Por exemplo, no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, o que é que acontece? Muitas demandas de danos morais, de acidente de trabalho. Então, casos que são muito parecidos, os magistrados se reúnem e formam uma orientação jurisprudencial e quando ocorrer algum caso parecido, quando alguém vier impetrar na justiça, algum caso parecido àquele, os tribunais devem pensar daquela forma, ou seja, já tem um pensamento unificado para quando tiver um caso parecido com aquele dali, os tribunais pensarem daquela forma. Então, o método indutivo é muito utilizado na jurisprudência, principalmente na jurisprudência brasileira. Então, eu fico por aqui, nessa parte do trabalho. Boa noite, eu sou Maria Price e fiquei responsável pelas considerações finais e a apresentação do artigo escolhido. Como já foi mencionado pelos outros colegas, o método indutivo ele vai ter como base o conhecimento particular, aquele conhecimento adquirido a partir de suas experiências e observações, para depois ser levado a uma generalização. Apesar desse método também ser fundamentado em premissas, partindo de uma ideia ou de uma circunstância, diferentemente do que ocorre no método indutivo, como já foi mencionado por Karen, uma premissa verdadeira vai conduzir a conclusões obrigatoriamente verdadeiras.
O método indutivo vai nos conduzir apenas a conclusões prováveis. Então, a diferença do método dedutivo para o indutivo é essa. O dedutivo vai indicar a conclusões obrigatoriamente verdadeiras, enquanto o indutivo vai ser apenas de probabilidades. Ou, assim como falou Cervo, quando as premissas são verdadeiras, o que se pode afirmar é que a sua conclusão será provavelmente verdadeira. John Locke foi um filósofo empirista do século XVI. Ele foi considerado por muitos como o principal estudioso do método indutivo. Ele afirma que a generalização das respostas não deve ser alcançada logo na fase inicial. É necessário haver uma junção de dados, de circunstâncias ou de experiências para conduzir a uma resposta. A análise do método indutivo no artigo. O artigo que foi escolhido tem como tema as vulnerabilidades processuais e a súmula número 421 do STJ como obstáculo ao acesso à justiça consensual. Os autores desse artigo foram Natália Ramos Pinheiro da Silva e Maurílio Casas Maia. Esse artigo foi publicado pela Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2021. O artigo ele deixa claro, em seu resumo, que o método que embasou o estudo foi o método indutivo qualitativo, ou seja, não há obrigação de manipular variáveis e de transformar dados numéricos em estatísticas aplicáveis à pesquisa. O foco dessa pesquisa e desse estudo está nos dados que o processo pode oferecer. Ele está na observação dos dados com a intenção de descrever e entender as características de um determinado contexto. A leitura do artigo irá nos mostrar a súmula vinculante número 421 do STJ, que determinou a proibição do recebimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. Mas o que são esses honorários sucumbenciais? São os valores devidos pela parte perdedora de um processo ao advogado da parte vencedora, nos casos em que a instituição, a Defensoria Pública, vai atuar como representante da população hipossuficiente, que são aquelas pessoas que não têm condições financeiras para arcar com as despesas dos processos judiciais. O artigo ele vai nos mostrar como a súmula funciona como um desestímulo a soluções e acordos extrajudiciais e pré-processuais, porque muitas vezes esses acordos eles são realizados com o intuito de agilizar o processo e impedir o pagamento desses honorários sucumbenciais. E nos casos da Defensoria Pública, em que não há o pagamento desses honorários, as partes ficam prejudicadas. A defesa apresentada pelos pesquisadores no decorrer do artigo está no fato de que a Defensoria Pública ela é um órgão que compõe o sistema judiciário brasileiro e possui independência e autonomia financeira e administrativa. Portanto, ela não é subordinada ao Poder Executivo e não sofre interferência política na sua atuação. Por isso que a aplicação da súmula vinculante ela vai estimular a violação dos direitos dos hipossuficientes em relação a acordos extrajudiciais, já que ela vai tornar mais vantajosa a permanência desse processo na via judicial. E as pessoas que dispõem de condições financeiras para contratar advogados particulares, elas vão ter um maior benefício e um acesso mais fácil a esses acordos extrajudiciais, violando assim o princípio constitucional da igualdade. Portanto, a súmula vinculante, ela não reflete uma realidade do ordenamento atual. Ela contraria a lei e a Constituição Federal.